Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Roselane Moura e estou aqui para compartilhar da palavra de Deus com você. Essa palavra que nos renova, que nos traz vida, que nos traz direcionamento, não é mesmo? Então vamos abrir a Bíblia lá em Mateus capítulo 14, versículo 26. Diz o seguinte: E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Queridos, aqui você já sabe que é uma passagem que fala, que é a passagem que fala de quando Jesus andou sobre o mar, não foi mesmo? Mas o que eu aprendo aqui, muitas e muitas lições para as nossas vidas, é o seguinte: no versículo 22, antes de Jesus aparecer para os discípulos, né, nós vamos ver como que a história se desenrolou. Jesus, ele impeliu os discípulos a entrarem no barco e a irem na frente. E ele disse que encontraria com eles depois, né? Eu vejo aqui que o Senhor deu uma direção e os discípulos foram segundo a direção do Senhor. Que coisa maravilhosa, não é mesmo? Uma direção clara, né? Sem deixar dúvida, vinda da parte do mestre. O próprio mestre falou e podem ir, fiquem tranquilos, que eu vou ficar por aqui ainda. E o Senhor tinha um propósito nisso tudo. E aqui eu aprendo que Deus, quando Ele nos dá uma direção, Ele sempre tem um propósito. Ele não nos dá uma direção para que nós, lá na frente, a gente não saiba o que fazer, não tem mais a voz dEle para nos instruir. Não é assim. O Senhor nos direciona, mas também, queridos, o Senhor nos ensina aqui a confiar nele, a saber que, segundo a direção dEle, nós vamos chegar a algum lugar. Bom, então o Senhor foi orar, foi buscar ao Pai, subiu ao monte e foi orar, ter o momento dele com o Senhor, o Senhor Deus. E eu aprendo aqui, queridos, que Deus, além de propósito, Ele tem o tempo dele. Quem sabe os discípulos estavam lá, né, no mar, e já aguardaram Jesus, anoiteceu, Jesus não chegou, né? Entrou a madrugada, Jesus não chegou. A palavra de Deus fala que ele chegou na 4ª vigília da noite. E nisso eu aprendo, queridos, que o tempo do Senhor, ele não é o nosso, mas ele chega. Sabia que o tempo de Deus vai chegar na sua vida? Você está aguardando, né, o Senhor te surpreender, sabe, um milagre aparecer, Jesus entrar definitivamente no seu barco e te levar a um lugar calmo, essa tempestade passar, né? Mas eu aprendo aqui, Senhor, queridos, que o Senhor, quando Ele nos direciona, Ele vai continuar caminhando conosco. Ele não nos abandona, entende? O Senhor não perde o controle de nada. E assim, os discípulos, já era alta madrugada, e os discípulos, na palavra do Senhor fala que o barco dos discípulos já estava sendo açoitado pelas ondas, sabe? E eu imagino que já estava aquela situação, eles aguardaram, eles já tinham dado tempo mais do que suficiente para Jesus chegar. Eles já tinham aguardado, vivido tempo de bonança lá no mar, mas só que alta madrugada, sabe como é que é o mar, né? Então as ondas vão realmente ficando mais agitadas e eles estavam ali naquele momento de confronto, sabe, com a situação, com a circunstância. Não é assim na nossa vida também? A gente obedece a Deus, a gente lê a palavra, a gente caminha, nós somos discípulos do Senhor, não é mesmo? E aí, conforme a gente vai caminhando com o Senhor, as coisas vão ficando às vezes muito agitadas, as circunstâncias, a gente não vai, não tem mais aquela segurança, as circunstâncias estão nos trazendo muito desconforto, né?
E assim os discípulos estavam, nesse estado agitado. E eu imagino que eles imaginaram assim, olha, Jesus vai chegar. Eu acho que eles nem discutiram sobre isso, porque era uma questão óbvia. Se eles estavam em alto mar, Jesus falou que ia encontrar com eles. Então, Jesus ia arrumar um outro barco para poder encontrar com eles, não é mesmo? Entretanto, não foi assim que Jesus foi encontrar com eles, né, meus queridos? No meio de toda aquela agitação do mar, Jesus chega andando sobre as águas. E a palavra diz que os discípulos não o reconheceram. Olha, eles já tinham visto de tudo. Quem sabe você já viu Deus atuar de várias formas. Mas nessa situação que você está vivendo, você pode ter estipulado, olha, Jesus vai chegar num barco. A situação vai ser resolvida quando isso acontecer. E eu estou esperando Deus fazer isto. Mas não é o que Deus vai fazer. Você não sabe o que Deus vai operar. Sabe, queridos, o que Deus estava querendo mostrar ali para os discípulos era que Ele opera de formas diferentes. Sabe, Deus, Ele é todo poderoso, Ele é soberano. Entende? E Deus queria dar experiências novas para aqueles discípulos, porque nós sabemos, ali estava só começando a caminhada, né? Eles ainda iam enfrentar o mundo sem Cristo por perto. Então, eles precisavam. Jesus permitiu que a situação ficasse, como se diz, estreita, né? Que a situação ficasse desconfortável, e eles ficaram incertos, atemorizados, né? E Jesus permitiu toda aquela, sabe, aquele incômodo para que eles soubessem que Jesus não os abandona, mesmo que eles sintam medo, mesmo que eles não tenham certeza. Jesus chega no cenário, sabe, e acalma todas as coisas. Quando eles gritaram, queridos, vendo Jesus chegar, não sabiam que era Jesus, eles gritaram, eles acharam que era um fantasma, né? Porque muitas das vezes a situação tá tão estranha que nós não reconhecemos que é Deus operando. A situação tá tão diferente que nós não reconhecemos o Senhor. E não foi assim mesmo que aconteceu quando eles crucificaram a Cristo? Não reconheceram o mestre porque não estava de acordo com o que eles esperavam de um rei, não é? E às vezes Jesus opera de formas que nós não esperamos que um Deus operaria dessa forma. O meu Deus é um Deus assim, eu já tenho uma concepção, e aí se o Senhor operar de outra forma, eu vou ficar, não é o Senhor, sabe? Eu vou estranhar muito. E, queridos, o Senhor quer que a gente viva experiências com Ele, não é nem para nos assustar, sabe? Porque quando os discípulos gritaram, Jesus de pronto disse, sou eu, não temais, sabe? Jesus logo aquietou o coração deles. Mas mesmo assim, eles reconheceram a voz de Cristo, mas a situação era tão estranha que Pedro ainda falou, Senhor, se for o Senhor mesmo, manda que eu ande sobre as águas contigo. E aí, queridos, eu vejo nessa atuação de Pedro um exemplo para nós, não é? Sabe por quê? Você pode me falar assim que Pedro foi precipitado, né? Porque logo depois ele começou a afundar. Mas eu digo, queridos, que a atitude de Pedro de querer encontrar com Cristo, de desafiar o mar, sabe? E ver que o Senhor estava controlando aquela situação, não fez de Pedro um homem comum. Ele saiu, sabe, do patamar do comum, e Pedro tinha sempre essa característica, parecia que ele era precipitado, quem sabe ele até era, mas o Senhor estava ali, sabe, ensinando a Pedro que muitas das vezes o medo também, mesmo você estando indo em direção a Cristo, o medo pode vir e você pode começar a se afundar, como aconteceu com ele, né? E nós vemos que Jesus tomou Pedro pelas mãos, não é mesmo?
e repreendeu a Pedro. Jesus não o repreendeu porque ele tinha ido, porque ele tinha saído do barco e ido encontrar com Jesus. Não. Jesus falou para Pedro assim, olha, homem de pequena fé, por que duvidaste? Você fez, é como se o Senhor falasse assim, você teve uma atitude tão plausível, tão maravilhosa, sabe? De uma fé inigualável, para depois fazer isso, duvidou. Então, Jesus repreendeu a Pedro, mas Pedro precisava daquela repreensão sim, queridos. E aí eu aprendo o seguinte, que muitas das vezes na nossa caminhada, sabe, nós vamos sentir medo, nós vamos nos lançar, Senhor, eu quero essa caminhada contigo. Quem não quer caminhar com Deus, quem não quer caminhar com Jesus, a melhor pessoa que já esteve aqui nessa terra, quem não quer experiências maravilhosas de milagres, né? Mas quando eu quero isto, mas eu não quero sentir insegurança, quando eu quero ter certeza de tudo, quando eu quero me sentir super seguro, quando eu não quero um mar agitado, eu só quero calmaria. E aí, queridos, isso não é uma vida de discípulo do Senhor. Jesus nos chamou, né, para viver essa caminhada de discípulo, uma caminhada linda, um chamado maravilhoso, para sermos a luz, sabe? E Deus, em alguns momentos, Ele começa a mexer com o seu medo, Ele começa a mexer com a sua inquietação, com aquilo que realmente te tira do seu conforto, mexe com o seu conforto, porque Ele quer homens e mulheres, sabe? Que vivenciam o céu aqui na terra, não é verdade? O Senhor quer homens e mulheres preparados para, independente das circunstâncias, eles lançam luz sobre as trevas. Então, dessa forma, querida, é por isso que a sua vida, você acha assim, minha vida nunca foi algo tão tranquilo, nunca foi algo, sabe, estável, sempre está sendo bagunçada e mexida em alguma área. Mesmo nas áreas que eu coloco diante do Senhor, o que está acontecendo? Não é mesmo? Queridos, eu digo a vocês que o que está acontecendo sempre vai continuar a acontecer, porque aqueles que caminham com o Senhor o Senhor vai preparando, o Senhor vai moldando, sabe, de forma tal que não vai fazer diferença na sua vida. Se você está num barco, se o barco está agitado, se o barco está tranquilo, vai chegar num ponto que o Senhor vai ter trabalhado tanto com você, que você vai se entregar de uma forma tão plena para o Senhor, que você vai dizer, Senhor, não importa. Não importa, você vai dizer igual Paulo, sabe? Eu sei conviver com todas as circunstâncias, porque eu confio no meu Senhor. É Ele que é o meu barco seguro. Não é se eu estou num navio, numa casa confortável, se eu tenho um bom carro que não me dá trabalho. Não, não. Sabe, queridos? Isso tudo vem nas nossas vidas de acordo com o propósito do Senhor. Mas você, enquanto filho de Deus, que foi chamado para viver na eternidade com o Senhor diz agora para você, se acalma, sabe? Tenha paz, a paz do Senhor, se acalma, fique tranquilo. Jesus tomou a mão de Pedro, repreendeu, né? O disciplinou ali. Mas os dois entraram no barco. E sabe o que diz a palavra? Que subiram no barco e o vento cessou. Olha, a gente vê que era mesmo... Por que o vento cessou quando Jesus entrou no barco? E o vento não cessou quando Jesus estava vindo em direção ao barco. O vento não cessou antes de Jesus chegar no barco. Por que tinha que ter vento? Sendo que Jesus nem estava lá por perto. Não é? Mas tinha.
porque era propósito. Deus queria trazer essas experiências com os discípulos. Lá na frente eles iam caminhar sem Cristo, sabe? Sem Cristo pessoalmente com eles, não é mesmo? E eles precisavam estar fortalecidos. Então Jesus mexeu com a zona de conforto deles, sabe? Foi com o medo, né? Com a insegurança. Às vezes mexeu também assim com benefícios, sabe? Às vezes a gente acha que tem que ter benefício. A gente olha muito para os benefícios de seguir o Senhor. Mas nós não temos que ter benefícios, queridos. Nós temos que trabalhar para o Senhor, amar o Senhor, viver a palavra dele, ser luz. Eu sou luz quando eu sigo a palavra de Deus. Independente se alguém vai se tornar contra mim, sabe? Nós vamos nessa terra ser alvo, sabe? O inimigo das nossas almas, ele sempre tenta contra nós, né? Existem as circunstâncias do mundo que já não são favoráveis. A gente vive num mundo de tribulações e tem tantas outras coisas acontecendo ao nosso redor, mas independente delas, o Senhor está trabalhando na sua vida e Ele quer que você confie. Ele quer que a certeza que você tenha é que Ele está com você. Ele te direciona, sabe? Ele te guia, Ele te conforta, Ele te consola. Ele tem um propósito, sabe? E Ele tem um propósito na sua vida. Você é filho de Deus. Você é discípulo de Cristo aqui nessa terra. Então, não olha para trás. Não se aborreça do Senhor. Não se aborreça do que Deus tem feito. Antes diga: Senhor, eis-me aqui. Como disse Jó, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para te servir. Porque o nosso propósito, amados, é estarmos no gozo do Senhor, na paz do Senhor. No céu, aqui o Senhor vai nos preparando e nós vamos vivendo esta vida maravilhosa com Deus, que mesmo nas circunstâncias atribuladas, nós temos paz, alegria, refrigério. E sabe, muitos e muitos milagres. Todo dia, quem sabe você é desses que precisa de todo dia Deus fazer um milagre na sua vida. E Deus vai lá todos os dias e faz um milagre na sua vida. Então confia nesse Deus e que Deus te abençoe nessa caminhada, em nome de Jesus.